Oculto revelado. A verdade por trás dos símbolos das sombras e do silêncio. Vlad, o Empalador. O caso real que inspirou Drácula. O que a história esconde sobre Vlad, o Empalador? A verdadeira origem do vampiro mais temido da história. Você já se perguntou se a lenda do Conde Drácula pode ter surgido de algo real? E se eu te dissesse que existe um personagem histórico muito mais cruel e sádico do que qualquer ficção poderia inventar? Um homem que banhava castelos em sangue, empalava seus inimigos com requintes de tortura e transformava o terror em espetáculo. Um governante que jantava rodeado de cadáveres e mandava matar por motivos tão simples quanto uma roupa mal costurada. Essa é a história de Vlad, o Empalador, o príncipe da Transilvânia, que inspirou o mito do vampiro mais famoso do mundo. Mas que, diferente do que dizem os filmes, não precisava de presas para espalhar o horror. Neste vídeo, você vai descobrir o que os livros de história não contam. Vai entender por que os turcos preferiam recuar a enfrentar seu exército. E, principalmente, porque até hoje seu corpo nunca foi encontrado. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é uma lenda. É um dos relatos mais sombrios já registrados na história da humanidade. O vampiro mais famoso do mundo. Quando falamos em vampiros, não há nome mais conhecido do que Drácula. Imortalizado na literatura e no cinema, o personagem criado por Bram Stoker, no final do século XIX, representa o mal, a luxúria, a sedução e o medo. Mas o que muitos não sabem é que por trás da ficção existe um personagem real. Um homem que viveu em carne e osso e que foi tão ou mais aterrorizante do que o próprio conde das histórias. Esse homem se chamava Vlad III, príncipe da Valáquia. Mas a história o imortalizou com outro nome. Vlad, o Empalador. Quem foi Vlad, o Empalador? Vlad nasceu em 1431 na Transilvânia, uma região montanhosa e misteriosa que por si só já carrega uma aura sombria. Ele era filho de Vlad II Dracul, membro da Ordem do Dragão, uma sociedade secreta de cavaleiros cristãos criada para combater os otomanos. O nome Dracul significa dragão, mas também pode ser traduzido como demônio em romeno. Assim, Vlad III passou a ser chamado de Drácula, que literalmente significa filho do dragão ou filho do demônio. Ainda jovem, Vlad foi entregue como refém ao Império Otomano, junto com seu irmão Radu, como parte de um acordo político. Lá, ele presenciou torturas, execuções e métodos de punição brutais. Ele aprendeu a língua turca, a cultura islâmica e, principalmente, aprendeu a odiar. Ao retornar à Valáquia anos depois, não era mais um jovem príncipe, mas um homem forjado na violência e pronto para conquistar o poder, custasse o que custasse. A ascensão de um tirano, Vlad Drácula, assumiu o trono da Valáquia em 1456. A região vivia em constante conflito, pressionada entre o Império Otomano e o Reino da Hungria. Para manter o controle, Vlad sabia que precisava governar com um punho de ferro. Mas o que ele fez ultrapassou todos os limites. Seu método de punição favorito era o empalamento. A técnica consistia em perfurar o corpo da vítima com uma estaca afiada que era introduzida geralmente pelo ânus ou pela vagina e saía pelo ombro, boca ou pescoço. A morte era lenta, dolorosa e pública. As vítimas podiam levar dias para morrer. Vlad usava o empalamento como símbolo de poder e terror. Quem desobedecesse suas leis, não importava o motivo, era empalado sem piedade. Segundo crônicas da época, em uma única ocasião ele mandou empalar cerca de 20.000 pessoas. Quando o exército otomano invadiu a Valáquia, encontrou quilômetros de cadáveres empalados ao longo das estradas. A cena era tão grotesca que os invasores recuaram. O próprio sultão teria ficado chocado com a visão. Vlad havia transformado o terror em arma política. Justiça ou loucura? Por mais brutal que fosse, Vlad não se via como um tirano, mas como um justiceiro. Ele acreditava que a corrupção, o roubo e a desobediência deveriam ser erradicados com mãos de ferro. Sua fama de justiceiro cruel se espalhou por toda a Europa. Há relatos de que ele matou pessoas apenas por serem preguiçosas ou por não cumprirem suas obrigações.
Segundo uma história popular, Vlad mandou empalar uma mulher porque sua camisa estava mal costurada. Para ele, o erro, por menor que fosse, deveria ser punido com a morte. Mas nem todos o viam como um monstro. Parte do povo o admirava. A segurança nas estradas aumentou, os comerciantes podiam circular sem medo de assaltos, e a ordem foi imposta em uma região antes tomada pelo caos. Muitos o consideravam um herói nacional, um defensor feroz contra os turcos. Mas a pergunta persiste: Vlad era apenas um líder severo ou um sádico sem limites? A crueldade elevada ao espetáculo. A crueldade de Vlad não se limitava aos inimigos. Ele organizava verdadeiros banquetes macabros, onde comia cercado de cadáveres empalados. Há relatos de que durante uma dessas festas, um servo tampou o nariz por causa do fedor. Vlad, ao perceber, mandou empalá-lo na mesma hora, dizendo que ele precisava de um lugar onde o cheiro não o incomodasse. Em outra ocasião, convidou dezenas de nobres para um banquete em seu castelo. Após a refeição, trancou as portas e mandou empalar todos. Ele desconfiava de traição e resolveu agir primeiro. A mensagem era clara: ninguém estava acima da sua justiça, e seu reino seria governado pelo medo. As histórias sobre Vlad começaram a circular por toda a Europa. Panfletos com imagens de empalamentos, banquetes sangrentos e atos de crueldade foram espalhados entre os séculos XV e XVI. Os relatos, em sua maioria exagerados, pintavam Vlad como um verdadeiro monstro. Essas histórias chegaram aos ouvidos do escritor irlandês Bram Stoker séculos depois. Stoker jamais visitou a Transilvânia, mas ao pesquisar para seu romance gótico, se deparou com o nome Drácula e com as histórias do empalador. Fascinado, decidiu usar o nome e algumas características do príncipe em seu personagem. Assim nasceu o Conde. Drácula, um ser sedento por sangue, que vive em um castelo sombrio na Transilvânia, manipula mentes e desafia a morte. Apesar de inspirar o personagem, Vlad nunca foi descrito como um vampiro em sua época. A associação direta com o sobrenatural surgiu com a literatura. No entanto, o nível de crueldade real de Vlad é tão alto que, mesmo sem mordidas no pescoço, ele já parecia uma criatura saída do inferno. Vlad morreu em 1476, em circunstâncias envoltas em mistério. Há quem diga que foi traído por seus próprios soldados. Outros afirmam que foi morto em batalha pelos turcos. O mais curioso é o que aconteceu depois. Seu corpo nunca foi encontrado. Existem relatos de que sua cabeça foi enviada ao sultão otomano como troféu, mas o local do seu túmulo permanece desconhecido até hoje. Alguns acreditam que ele foi enterrado no mosteiro de Snagov, mas escavações no local revelaram apenas ossos de cavalo. Como um personagem maldito, Vlad parece ter desaparecido no tempo, deixando para trás apenas sangue, lendas e uma sombra que ainda assombra a história. O legado sombrio. Na Romênia atual, Vlad é visto de duas formas: herói nacional e símbolo do terror. Para muitos romenos, ele é lembrado como o líder que protegeu seu povo contra a invasão estrangeira e que impôs ordem em tempos caóticos. Para o resto do mundo, é o empalador, o inspirador de um dos maiores ícones do terror gótico, o Conde Drácula. O turismo em torno da figura de Vlad é enorme. Milhares de pessoas visitam a Transilvânia todos os anos em busca de castelos, lendas e símbolos vampíricos. O castelo de Bran, erroneamente associado a Vlad, é hoje um dos pontos turísticos mais visitados da Europa Oriental. A ficção se misturou com a realidade e, no fim, talvez seja impossível separar completamente os dois. A história de Vlad, o Empalador, nos mostra que a realidade pode ser ainda mais assustadora que qualquer obra de ficção. Sua sede de poder, sua visão distorcida de justiça e seu prazer na tortura são marcas de um tempo em que a violência era aceita como instrumento político. No entanto, mesmo para os padrões medievais, Vlad foi além. Ele transformou a dor em espetáculo, o medo em ferramenta e a morte em arte. A literatura apenas traduziu isso em uma metáfora sangrenta
o vampiro que se alimenta da vida dos outros para manter seu domínio eterno. No final das contas, o verdadeiro terror não vem de criaturas das sombras. Vem de homens como Vlad Drácula, homens que viveram entre nós, governaram reinos e entraram para a história, cobertos de sangue.